Queridos, quero convidar você nessa noite a se pôr de pé, em nome de Jesus, e peço que pegue aí a sua Bíblia, você que trouxe, em nome de Jesus, abra em Lucas, doutor Lucas, médico. Lucas foi alguém que escreveu o livro a qual dá um nome a ele, com todos os detalhes, os melhores detalhes. Muito bom sua apresentação aqui. Falou aqui dos nossos visitantes? Não, né? Eu quero agradecer aqui o Vitor, é benção. Alice, feliz em te ver aqui. Só um minuto. Pronto. Isadora, obrigado por ter vindo. A dona Leivina, mãe da irmã Georgina. Que bênção! A mãe da irmã Georgina, glória a Deus. Obrigado, tá, irmã, por ter vindo. Amém. Lucas, capítulo de número 24, como eu estava dizendo, Lucas, ele é um dos escritores mais detalhistas, obrigado, minha irmã, do Novo Testamento. Obrigado pela irmã ter vindo aqui. Ela pediu para lembrar, para semana que vem, né, irmã, trazerem os alimentos, 1 quilo de alimento, você possa trazer, que nós estamos ajudando, começar agora um trabalho de assistência social aqui na igreja, e você traga na semana que vem um alimento para nós podermos ajudar algumas famílias. Como eu estava dizendo, Lucas, ele é muito detalhista, quando ele começa a narrar o tempo que Jesus passou na terra, ele, com muitos detalhes, sendo doutor, ele fala com muitos detalhes sobre Maria sendo virgem e tendo a Cristo como Jesus como seu filho. Então, Lucas, eu gosto muito de Mateus, Lucas, Marcos é muito direto, muito específico, mas, porém, cada um deles tem um propósito, né, a qual foi escrito todos esses livros. Lucas 24, quem encontrou, diga amém. Eu estou errado aqui. Estou falando e estou passando aqui. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Lucas 24, 13. Diz assim. Eu estou bastante rouco hoje. Hoje a gente tem que explicar porque está rouco, né? Senão as pessoas começam a sair de perto da gente. Eu tomei banho quente e entrei no carro, liguei o ar-condicionado. Na hora eu senti meu corpo dando uma diferença. E tem muito tempo que não se fala mais em ficar resfriado, mas ainda ficam resfriados, tá, gente? Amém? As pessoas ainda ficam resfriadas hoje, não se fala mais nisso. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe:
És tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram: as quem diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e os crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e dizem: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Só um minuto, gente. E alguns, versículo 25, não é isso? E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes os que deles se achavam em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: porventura, não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam, viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa para comer? Então eles, apresentando-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que lhe tomou e comeu diante deles. E disse-lhe: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Segura a sua Bíblia aberta, vamos orar, feche só os teus olhos. Pai, te damos graças nessa noite por tua presença aqui, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor está vivo. Obrigado, Jesus, nós somos gratos por todas as suas maravilhas no meio de nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer no meio de nós, ó Pai. Fale aos nossos corações nessa noite, não que o Senhor vai falar agora, mas o Senhor está falando, até da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor.
Pai, muito obrigado pela honra e o privilégio de estarmos na tua casa, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Você pode se sentar aí dando glória a Deus? Não há um fato histórico tão maravilhoso quanto esse que estamos comemorando hoje. Não há um fato histórico mais maravilhoso do que esse. De tudo que já aconteceu na história do mundo, não há nada mais maravilhoso do que um Cristo que ressuscitou dos mortos e está vivo. Essa é uma palavra de vitória para mim e para você. Nossa vitória está na cruz, sim. Mas a nossa história está numa cruz vazia, e não numa cruz que é um Cristo, como vimos por aí. Nosso Cristo não está crucificado em um crucifixo que alguns colocam no seu pescoço. Eu fui criado dentro do catolicismo, e havia muitas dessas imagens lá em minha casa, na casa da minha avó, de um Cristo muito triste, com muito sangue caindo dele na cruz. Eu vivi toda a minha infância com essa visão. E quando descobri, através de uma palavra verdadeira, de que o meu Jesus não está morto, de que o meu Jesus ressuscitou, e eu digo que eu sou mais do que vitorioso, porque Ele está vivo. A sua vitória está para ser comemorada num dia como hoje. Não sabemos ao certo se Jesus realmente foi numa data como essa, não sei, mas há de se entender os historiadores de que foi lá para o mês de abril que Jesus morreu e ressuscitou. O nosso Deus está vivo. Não há ninguém, por mais poderoso que já deva ter existido no mundo, que não tem um corpo para ser visitado. Eu estava me lembrando hoje que o único que eu vejo que não há um corpo para ser visitado é o de Hitler. Eu acho que o próprio Satanás veio buscá-lo. Mas de todos os grandes homens que já houve na face da terra, de todos os grandes homens pós-Cristo, de todos os grandes líderes que já houve, de todos os grandes presidentes que já houve, o meu Jesus está vivo. Alguns que se podem ir no cemitério para visitar, alguns, eu gostaria muito de poder ir no túmulo de John Wesley, para ver um homem que revolucionou a história, mas o corpo dele está lá. De todos os homens que se levantaram contra a palavra, contra o cristianismo, como os romanos, como Herodes, como a própria Babilônia, com o seu senhorio, com toda a sua autoridade, rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua para que se prostrassem a ele. Mas onde estão esses homens? Aonde estão esses reinos que se levantaram contra a igreja, como Hitler, que matou mais de 100 milhões de judeus? Onde estão esses homens? Meu Cristo ressuscitou dentre dos mortos, e Ele está vivo ainda. Tentaram com a história da igreja primitiva, desde o livro de Atos, uma perseguição contra a igreja, para que a igreja fosse extinta da face da terra. Depois da Bíblia, depois do livro de Atos, ainda se continuou uma perseguição, mas quanto mais se persegue a igreja, mais a igreja cresce. Porque o meu Cristo está vivo. Porque o nosso Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós não viemos aqui adorar a um Deus morto. Eu me lembro que todos os sábados eu acordava pela manhã, porque eu fazia parte da Legião de Maria. Alguém que já foi católico sabe o que é.
eu era muito pequeno e minha mãe me levava para a Legião de Maria, nós rezávamos o terço, que são 40 Ave Marias, 43, se não me falha, Ave Maria, um credo, uma Salve Rainha e um Pai Nosso. São 5 Pai Nossos, todos os sábados pela manhã. E lá estava uma imagem em minha frente, arrumavam a mesa, e lá estava eu rezando todos os dias, ou melhor, todos os sábados pela manhã. Tinha ouvidos, mas não podia ouvir. Tinha olhos, não podiam enxergar. Mas o meu Jesus está vivo. E a palavra do Senhor é muito clara contra esse Jesus que está vivo. Quando a gente lê 2 Crônicas 7:14, ele diz: porque agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ele está vivo. E ele apresenta na Bíblia os sentidos dele, de alguém que está vivo, de alguém que ouve, de alguém que vê e de alguém que fala. Meu Cristo está vivo. Nós viemos aqui adorar a um Deus que está vivo, e ele, quando lemos aqui Êxodo capítulo 12, que fala da Páscoa, é uma festa que devemos trazer a lembrança, devemos trazer a memória todos os dias que o meu Jesus está vivo. E que eu digo com muita convicção, com muita certeza, que ele está aqui nessa noite, porque ele está vivo. E eu declaro isso para a sua vida, que você é vitorioso, porque ele está vivo. Você é vitorioso porque ele sim se levanta ao seu favor. Ele se levanta para guerrear as suas guerras, para lutar as suas lutas, porque ele está vivo. Eu não sei você, mas eu tenho tanta certeza que hoje eu falei com ele. Você pode dizer amém? Quantos falaram com Jesus aqui hoje? Ele está vivo. Porque ele está com os seus ouvidos abertos para a sua oração, para o seu clamor. E ele está com os seus olhos fitos em você, para aquilo que você tem enfrentado, para aquilo que você tem passado. Eu não posso, enxergar a sua alma. Eu não posso enxergar a sua alma e saber como você está. Eu não posso ver, talvez, muitos de vocês entraram aqui nesta noite, superficialmente deram um sorriso hoje. Superficialmente se mostram felizes, mas Jesus consegue ver a sua alma e sabe como você está, porque ele está vivo, porque ele está aqui. Esse texto que lemos é de uma história que começa numa sexta-feira em que Jesus foi crucificado. E depois que Jesus morreu, rapidamente eles tiravam de lá da cruz o corpo de Jesus, porque já era sábado, e o sábado começa para os judeus quando o sol começa a se pôr e termina no pôr do sol, ou melhor, começa no pôr do sol da sexta e termina no pôr do sol do sábado. E na sexta-feira Jesus acaba de morrer, e eles rapidamente pegam o corpo de Jesus, não fizeram toda aquela liturgia que faz com o corpo, pegam Jesus, embrulham Jesus de qualquer maneira e colocam no sepulcro. E no domingo pela manhã, as mulheres vão até lá e têm uma experiência. E elas preocupadas no caminho, pensando como vamos fazer para nós removermos a pedra. E quando elas chegam naquele túmulo, a pedra já havia sido removida. E elas entram com todas as especiarias para embalsamar o corpo de Cristo, os perfumes, o óleo. E quando chega ali, havia um anjo lá dentro que diz: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ela então volta para dizer para os discípulos. Essa foi a primeira aparição de Jesus depois de ressuscitado. Até a sua ascensão, do dia em que ele ressuscitou, até o dia em que vai ser levado ao céu, são 40 dias. E mais tarde, no mesmo domingo,
ele aparece para os discípulos que estavam no caminho para Emaús. E eles têm ali uma experiência que eu acho extremamente maravilhosa. E eu quero participar aqui contigo sobre algumas lições que eu aprendo nesta passagem. Versículo de número 32. Ele diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Eles estavam caminhando, Jesus aparece para ele, e eles não conseguiram reconhecer quem estava ali. E Jesus vai a ele e pergunta: o que vocês estão conversando? Ele diz assim: você é forasteiro, você não está entendendo o que está acontecendo? Você não sabe o que todos estão falando a respeito de Jesus, que fez uma grande obra, mas ele morreu e estamos esperando até hoje a sua ressurreição, apesar de que as mulheres haviam dito que ele havia ressuscitado, mas os discípulos foram lá e não encontraram Jesus. Então não sabemos o que pensar. E Jesus então chama eles de nércios e começa a contar desde Moisés, porque desde Gênesis a palavra aponta para um Cristo que havia de morrer e havia de ressuscitar. E Jesus então ali começa a contar para ele: mas vocês não leram as Escrituras? Será que você não está vendo que as Escrituras, desde Moisés, apontam para Jesus que havia de morrer e havia de ressuscitar ao terceiro dia dentre os mortos? Jesus, quando termina de falar isso, Jesus simplesmente desaparece. E eles começam a conversar entre eles e dizer: você percebeu que enquanto ele falava, o nosso coração queimava? Você percebeu que quando ele falava das Escrituras, o nosso coração ardia em chama? Eu fico imaginando por qual foram os propósitos. Eu li, todas as vezes que Jesus apareceu, eu li. E eu fiquei imaginando qual foi o propósito da ressurreição de Cristo sobre a vida daquelas pessoas. E agora, eu separei só esse, eu poderia aqui pregar algumas mensagens sobre cada pessoa que Jesus apareceu. E me faz me deparar com esta palavra que muito me chama a atenção, sobre o meu coração arder quando eu ouço as Escrituras. Jesus ressuscitou e voltou para mostrar para eles que o coração deles precisam arder quando ouvem as Escrituras. Não se vê mais isso. O coração de cada um de nós precisa arder diante do confronto, porque a palavra do Senhor veio para te confrontar. E assim como esse Jesus conversou com os discípulos e disse sobre o Cristo que havia de ressuscitar, ela também aponta para um Cristo que haverá de voltar. E o meu coração e o teu diante da mensagem pregada, porque a Bíblia diz: eu, Jesus, enviarei o meu anjo para testificar de mim nas igrejas. A mim, o meu e o teu coração precisa voltar a ter temor pela palavra. Em João capítulo 12 diz assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Ele diz assim: a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Sabe o que ele está dizendo? A palavra que você rejeita, ela será juiz para você nos últimos dias. Você que você vem aqui diante do Senhor naquele grande dia. A palavra diz: não adulterarás. E se você olhar para alguma mulher, você já está adulterando. Ouviu essa palavra?
viveu essa palavra? Não. Então a parte que vos cabe é o fogo do inferno. Ei, vem você, amar ao próximo como a ti mesmo. Aquele que diz que ama a Deus e não ama teu próximo é mentiroso. Você viveu isso? Não. A palavra te condena. A parte que vos cabe é o fogo do inferno. Se você entra nesse lugar e não dá valor ou atenção à palavra, ei, ela te condenará naquele último dia. Eu fico muito chateado quando alguém vem na igreja e não dá ouvido à palavra. Tem gente que bota até fone de ouvido. Tem jovem que faz isso. Enquanto a palavra está tocando, está conversando. A palavra está julgando você. A palavra está julgando os teus atos. A palavra está condenando você. A palavra está chamando você para uma vida de retidão. A palavra está te chamando para viver uma vida de retidão com Deus. A palavra precisa arder no teu coração enquanto eu prego. Porque se nós não estamos vivendo segundo a palavra, ela vem sobre a nossa vida para nos confrontar. E a palavra ministrada precisa arder no meu coração. E eu preciso sair nessa noite desse lugar dizendo, eu fazia, mas diante da palavra eu não farei mais, porque eu quero viver para agradar ao Senhor. Jesus estava falando sobre a palavra. Enquanto Jesus estava falando, ele disse, você percebeu? Enquanto ele estava falando, ardia o nosso coração. A palavra precisa arder o teu coração. Número 2, versículo 45. Então abriu-se-lhe o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhe, assim está escrito, e convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dentre os mortos. Jesus ressuscitou para eles. Para que ao sentarem, quando Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que as escamas dos seus olhos caíram e abriu-se o entendimento para a palavra. Porque Jesus precisava ressuscitar e ir ali conversar com eles. Sabe por quê? Porque Jesus não queria que eles só andassem com Cristo, mas que ele permanecesse com Cristo. Porque nem todos que estão aqui vão permanecer em Cristo. É por isso que é preciso que abra o teu entendimento para a palavra. É preciso que caiam as escamas dos teus olhos diante da palavra, para que tu permaneça diante da presença do Senhor até a sua vinda. Vai chover, vai cair tempestade, o vento vai bater, mas você não vai se abalar. Mas os seus entendimentos e as escamas dos seus olhos precisam cair. Porque ainda há pessoas que não compreenderam a mensagem da cruz. Porque há pessoas que vêm na igreja, e vêm na igreja, e vêm na igreja, mas os seus olhos estão tapados, os seus entendimentos estão bloqueados. E o que muitos não entendem é que a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça nele a luz do Evangelho. Eles não perceberam que Jesus estava ali conversando com eles. Há muitos que não percebem que Cristo está aqui. Não conseguem perceber que Jesus está vivo e Ele está aqui, porque tão certo como a pessoa que está do teu lado é Jesus nesse lugar. Maria teve o anúncio de que ia ter um filho. Anunciou para Maria que o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse, você vai ter um filho. E quando ele se ausentou, a Bíblia diz que passou alguns dias e ela foi visitar Isabel.
Eu estava tentando estudar o que acontece no ventre de uma mulher alguns dias depois que ela fica grávida. E esses alguns dias que Maria foi visitar Isabel, havia no seu ventre um Jesus do tamanho de um caroço de milho. Alguns dias se passaram. Jesus foi nascendo e quando ela foi visitar Isabel, Jesus era do tamanho de um caroço de milho. E quando Maria entra na casa de Isabel, Isabel estava em algum lugar na casa, grávida, com 6 meses. Quando Maria entra na porta, com Jesus no seu ventre do tamanho de um caroço de milho, Isabel, que estava em algum lugar na casa, o filho que estava no seu ventre, com 6 meses, ele começou a se mexer, porque aquela criança percebeu que Jesus estava entrando na casa. E Maria imediatamente começou a se encher da presença do Espírito Santo. E ela disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. E bendito é o fruto do teu ventre. Quando eu leio isso, eu fico maravilhado. Como se pode perceber um Jesus que estava sendo gerado e era do tamanho de um caroço de milho, estava no ventre da sua mãe, e nós não conseguimos perceber que Jesus está aqui. Porque a presença de Jesus em nosso meio não é como está com os amigos que estamos aqui. Não é igual você chegar aqui, me dar um abraço, apertar a minha mão. Eu estou falando de alguém que tem todo o poder, é soberano. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte falando com Deus. E quando ele desceu, a face de Moisés brilhava. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele botou a mão na face e disse: eu vou perecer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei. E a gente não consegue perceber que Ele está aqui. Jesus está aqui, mas não consegue perceber que Ele está aqui. Porque eu não posso imaginar do que eu vejo na palavra, que quando Jesus está presente, o nosso corpo físico é a mesma coisa. Quando eu vejo Isabel gritando e louvando ao Senhor, quando nem ao mesmo ainda tinha visto Maria, mas quando ela percebeu que o que estava chegando não era uma pessoa comum, ela começou a bradar e a glorificar e exaltar o Senhor, porque o Rei dos Reis estava entrando em sua casa. Mas você não consegue perceber que Ele está aqui. É por isso que Jesus ressuscitou, para mostrar para você que Ele está vivo, mas você precisa voltar à sensibilidade de perceber que o Cristo que ressuscitou dos mortos, Ele está aqui. Porque se você percebesse, você não ficaria com a sua boca calada, porque a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Os discípulos esperavam a sua redenção, no versículo 21. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que Ele vive. Os discípulos estavam dizendo para Jesus, quando Jesus perguntou o que vocês estavam conversando, e Ele disse: a gente está esperando Jesus ressuscitar. Ele disse que faria isso, mas no andar da carruagem parece que nada aconteceu, porque Ele morreu, e me parece então que os romanos tiveram vitória.
Havia uma expectativa do povo que seguia Jesus, de que ele seria aquele que ia libertar o povo de Deus das garras dos romanos. Havia uma expectativa de que ele era um político salvador, ia salvar a pátria. E eles estavam, então, nessa esperança, agora estavam decepcionados. E caminhavam e diziam, acabou tudo. Mas o que eles não tinham percebido, o que muitos aqui não percebem, é que Jesus não tem obrigação de mudar as coisas em sua volta, porque não é para isso que ele veio. Não é para isso que Jesus ressuscitou, para te dar carro, para te dar casa, para mudar as coisas, abrir as portas de emprego. Não é para isso que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele está aqui hoje para mudar o seu interior. Ele está aqui hoje para fazer um milagre no seu interior. Porque ele disse que em primeiro lugar nós temos que buscar a Ele. E as coisas, demais coisas, vos serão acrescentadas. Primeiro Ele. A transformação que Jesus faz não é externa, é interna. Ele não ressuscitou e não morreu naquela cruz para te dar um carro novo. Ele não morreu naquela cruz e ressuscitou para te dar uma casa ou para te dar um bom salário. Você está enganado. Se você veio aqui achando que Jesus ressuscitou para isso, você está enganado. Ele não veio para isso. Ele veio para mudar o teu interior. Sabe por quê? Porque há pessoas aqui que podem ter tudo, mas sempre haverá um vazio. Porque ele sabe que nada dessa terra, nada nesse mundo, nem os amigos, nem o dinheiro, nada vai preencher o vazio que há em você. Então você precisa entender por que Jesus ressuscitou. Para transformar o seu interior. Porque o seu interior ninguém transforma. Nem dinheiro, nem salário, nem casa, nem carro, nem família, nem filho, nem mulher, nem esposo, nem esposa, nada, nem salário, nada transforma o seu interior. Mas Jesus ressuscitou e Ele está aqui nesta noite para mudar você, para mudar o seu interior. Porque Ele vai fazer em você aquilo que ninguém consegue fazer e nem você mesmo consegue fazer. Ele ressuscitou para mostrar para aquelas pessoas que estavam numa expectativa de uma mudança, que o meu país mude, que a minha cidade mude, que tudo seja transformado em minha volta. Mas não é para isso que servimos a Cristo. Nós não servimos a Cristo para isso. Nós servimos a Ele pelo que Ele fez. Ele levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Nós estamos aqui porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós estamos aqui porque um dia andávamos nas trevas e Ele nos tirou e nos levou para a maravilhosa luz. Nós estamos aqui para adorar um Deus que está vivo porque Ele ressuscitou e morreu pelo meu e pelo teu pecado. Aleluia! Tem um microfone ligado aí. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Você entende porque nós viemos adorar a um Deus que ressuscitou? Hoje é dia de festa. Nós estamos aqui para festejar ao Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos aqui por uma festa maravilhosa, que é a festa do meu Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Talvez a sua vida hoje não esteja como você quer, não esteja do jeito que você quer, mas você precisa compreender o processo. Você precisa entender o processo. O processo de Jesus na minha e na sua vida não é do jeito que você quer. Ele não é um Deus que barganhamos, que investimos para Ele nos dar coisas. O evangelho que está pregando da prosperidade é um engano. É um engano.
Jesus morreu para transformar o teu interior. Porque aquele que tem sede, como aquela mulher disse, o senhor não tem caçamba, como é que vai aí pegar água para me dar para beber? Ele nem não entendeu. Não é essa água que eu vou te dar. É a água que de mim, que há em mim. Porque essa água sai de mim, essa água não é física, ela é espiritual. Tu vai beber e vai saciar a sede com Cristo. Deus quer te dar paz em meio ao caos. Deus quer trazer paz dentro da sua casa. Deus quer trazer paz dentro do seu coração. A paz que o mundo não pode dar. É no teu interior. Jesus não mudou nada. Jesus não nos tirou. Nós continuamos sendo oprimidos por... Nós estamos oprimidos. Os romanos estão nos oprimindo. Ainda não aconteceu absolutamente nada. Nós estamos aqui, Jesus, não sabemos se Ele vai ressuscitar ou não. Ainda continuamos presos. Nós somos livres. O pecado que te acorrentava, ele não te acorrenta mais. Você é livre. Você é livre para adorar ao Senhor. E se você espera do melhor de Deus nessa terra, você é miserável. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está nos aguardando na região celeste. O Senhor está preparando morada para cada um de nós. E naquele grande dia, os homens, os grandes homens que já existiram, vão se prostrar diante do Senhor. Lá vai estar Hitler, lá vai estar Lula, toda a cúpula do PT vai estar com seu joelho dobrado diante de Deus e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu. Está falando dos anjos, na terra está falando de nós, e debaixo da terra está falando de Satanás e os seus demônios. Imagine, naquele grande dia, Satanás vai estar com o seu joelho dobrado e declarando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Meu Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E eu sou mais do que vitorioso. Que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ele está aqui nessa noite. Obrigado. Não que ele não vai fazer. Onde está Roma? Onde está Herodes? Pensaram que ia acabar com o cristianismo. Os leões comeram os cristãos. Na arena era lugar de festa para os romanos. Jogavam os cristãos. Os leões comiam, os ursos comiam os cristãos. Mas a igreja continua crescendo. A igreja do Senhor continua crescendo. E você é a igreja, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. E a sua igreja não é o templo de 4 paredes. Eu e você somos a igreja de Cristo, em que Cristo virá nos buscar. Ele está aqui. Quero te convidar a ficar de pé. E quando então Jesus partiu o pão, eles olharam, esse modo de partir o pão é diferente. Eu conheço alguém assim. Porque gente que anda com alguém, sabe até a maneira que ele corta o pão. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando.
até a maneira dele cortar o pão, a gente sabe. De tanto andar com ele, de tanto andar com ela, a gente sabe o jeito dela, a gente sabe o jeito dele. De tantos discípulos andar com Jesus, quando eles viram Jesus partir o pão, eles disseram, conheço ele, é Jesus. E imediatamente as escamas dos olhos caíram e abriram o seu entendimento. Você precisa compreender os mistérios da palavra de Deus por sobre a sua vida. O Evangelho é pregado para a transformação de mente. Quando a palavra é ministrada aqui, você entende aí, agora eu estou entendendo os mistérios de Jesus por sobre a minha vida. O que tem que transformar, primeiro é isso aqui. E eu tenho dito para muitas pessoas, tenha convicção daquilo que você quer para a sua vida. Tenha convicção da sua escolha. Tenha convicção da sua decisão. Porque vai haver um momento que a única coisa que vai me sobrar é a certeza daquilo que eu quero. Tem gente que já escolheu alguma coisa para a sua vida. Você não tira da cabeça dele que é isso que ele quer. Você pode dar ao seu filho, filho, faz isso, faz aquilo, ele vai dizer, não, pai, eu quero isso. Sabe o que é isso? Convicção. Você pode até dizer para sua esposa, não, amor, não faça isso, faz aquilo, faça um outro curso, faça uma outra faculdade. Ela vai dizer, não, é isso que eu quero. Sabe o que é isso? Convicção. Que começa na mente. Quando você teve um encontro com Cristo, você precisa ter convicção. É isso que eu quero. Ah, mas o mundo está melhor, o mundo é isso. Olha, isso é a maior caretice, estar aqui na igreja é uma caretice. Mas você vai dizer, não, eu sei o que eu quero. Eu quero Cristo da minha vida e ninguém tira. Eu posso estar fraco, eu posso estar forte, mas eu sei o que eu quero para a minha vida. E eu quero Cristo. Mudança de mente. Mente, a sua mente precisa mudar. Você precisa ter convicção. É isso que eu quero. Não importa o que Cristo vai fazer. O que importa é o que Ele já fez. E nós estamos aqui, entenda o que Ele fez. Estamos aqui para adorar a um Cristo que morreu numa sexta-feira, antes de ontem ele morreu, e hoje, domingo, pela manhã, ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo, eu tenho certeza disso, ninguém precisa me falar uma outra coisa, eu tenho certeza que o meu Cristo, a qual nessa noite eu me arrumei, eu coloquei a minha melhor roupa para ir na igreja, adorar a um Cristo que ressuscitou dentre os mortos, e ele está aqui, ele está vivo. Eu posso sentir a sua presença nesse lugar. Ele está aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Feche os teus olhos. Adore ao Senhor. Alguém cantasse aqui, Rude Cruz. Quem pode cantar aqui? Consegue, Cláudio? Olha o microfone aí. Sim, eu sempre amarei a Jesus. Seu triunfo. Cante, irmãos, estou rouco. Vem cá, Ana Júlia. Feche teus olhos, irmãos. Queria que você orasse por você nessa noite. Feche teus olhos. Eu quero que você ore por você.
Quero que você ore por você nessa noite. De cruz se erigiu. Ore por você, irmãos. Dela o dia Pai, em nome de Jesus. fugiu como Eu oro por cada vida emblema nesse lugar. de vergonha e dor. O Senhor, oh Deus, está fazendo uma obra de Mas aperfeiçoamento. contemple essa O Senhor está cruz, transformando o meu interior. porque nela O Senhor, Pai, Jesus não está fazendo o milagre deu que a queremos, vida por mas o Senhor está fazendo o milagre que Tu quer nas nossas vidas. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Adore ao Senhor. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Adore. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim Chama a irmã Heron, atrativos sem fim. irmã Eunice. E por ela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós vamos ceiar, sentar à mesa do Senhor, porque esta festa da Páscoa, como todas as outras festas judaicas, é a festa da lembrança. Precisamos lembrar os feitos de Cristo sobre as nossas vidas. Você que vai ceiar, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui pegar os elementos. Sai do seu lugar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz
dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Escute, a única coisa que nos impede de sentar à mesa de Cristo, porque a ceia é comunhão. A única coisa que nos impede de ter comunhão com Cristo é o pecado. É isso. O pecado é a única coisa que nos separa de Cristo. Pastor, eu posso ceiar nessa noite? Se houver arrependimento hoje, conserto de vida pode. Porque é noite de conserto. A Santa Ceia é noite de conserto. Aqui, irmãos. Foi buscar mais, né? Vamos orar por esses elementos. Eu estava conversando com a minha esposa. A gente foi comprar os elementos da Santa Ceia. E a gente estava falando que havia um tempo na nossa igreja, quando a gente começou o trabalho, que a gente comprava um guapo, né? Capo. Aquilo ali era da nossa Santa Ceia, ainda sobrava. Você é um milagre de Deus aqui. Você é um milagre de Deus aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nessa noite esses elementos que aqui estão. Elementos, ó Deus, para a cura da alma, Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um que nesta noite se aproxima de Cristo por meio do seu arrependimento. Pai, tome cada vida nesta noite. Os que vão participar deste banquete espiritual, os que vão participar desse banquete, porque aqui, Deus, está a cura. A cura, Jesus, para todas as nossas aflições. Em Cristo, Senhor, está a cura. A cura para esta enfermidade que assola o mundo. Aqui está a cura. A cura está em cada um reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No Senhor está a nossa esperança. No Senhor está o nosso socorro. No Senhor está todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, oramos, Pai, nesta noite, por esses elementos. Irmão Heron, leve lá atrás a Santa Ceia, lá para a irmã Jorginha. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por cada vida aqui. Por cada pessoa que entrou por essas portas, nós te louvamos. Por cada pessoa que entrou nesse lugar, nós te louvamos. Que possamos, ó Deus, viver esta palavra. Nós não queremos estar na igreja. Nós queremos permanecer na tua igreja até a sua volta. Pai, ajude-nos, Senhor. As lutas são muito grandes. As dificuldades são muito grandes. O mundo está aí, Senhor. Mas o dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos fez de nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nesta noite nós declaramos a nossa vitória para a glória e para a honra do teu nome. E na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Aqui está, Senhor, um elemento
que representa o teu corpo, Senhor, que foi partido, que foi dilacerado por cada um de nós, escravos em suas mãos e nos seus pés, ó Deus, naquela cruz do Calvário. Isto, Senhor, é o símbolo para que, ó Deus, perpetuamente eu não me esqueça, para que perpetuamente, ó Deus, eu todos os dias eu reconheço que Cristo morreu na cruz por mim. E nesta noite, Senhor, há um banquete no meio de nós, e nós te louvamos pelo teu corpo, nós te louvamos pelo seu sacrifício na cruz. É no teu nome, Senhor, que glorificamos ao Senhor, que esse elemento, ao digerirmos esse elemento, ó Deus, cure a alma, cure o espírito, Senhor, para que a nossa vida, para que o nosso interior seja para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, você pode comer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Você pode dizer: Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Depois de ter partido o pão, ele levantou o cálice e deu graças. E disse: este é o símbolo de uma nova aliança que eu faço contigo. Contigo nesta noite que veio a esse lugar, uma aliança que Jesus faz contigo, quando foi derramado o sangue do Cordeiro naquela cruz. Este é o símbolo do teu sangue, Senhor. E nós te louvamos pelo seu amor. Te louvamos, ó Pai, pela sua graça sobre nós. O teu sangue, como nos umbrais das portas do teu povo, em que a morte não entrava naquele lar, onde estava, ó Deus, nos umbrais das portas, o sangue do Cordeiro. Este sangue, Senhor, está hoje no portal dos nossos corações. Nós não podemos ver com os nossos olhos humanos, mas Satanás consegue ver. E ele conseguindo ver, ele sabe que não pode tocar nos ungidos do Senhor. Como é nossa adoração nesta noite e o nosso louvor. Em nome de Jesus, você pode beber. Você pode glorificar a Deus. Você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Adora ao Senhor. Proclama Adora ao Senhor. Pois ressuscitaste de libertar. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Pode adorar ao Senhor. Pode levantar as suas mãos e adorar a Deus. Pode fazer isso. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele morreu na cruz para te dar a vitória. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Ele está derrotado. Jesus ressuscitou para que você fosse mais do que vitorioso. Os vitoriosos nessa noite, levante suas mãos e diga: Jesus, muito obrigado, eu sou livre. Aleluia. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Exaltado, engrandecido, seu nome é santo, santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Você que é livre, quantos são livres aqui nessa noite? Você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante suas mãos, cante. Eu sou livre. Levante suas mãos e adore. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só a igreja, só a igreja. Ai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor me libertou. Mais uma vez, diga: eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia, aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Com as suas mãos levantadas, aplauda ao Senhor. Diga: Jesus, muito obrigado.
Diga a Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Saia nessa noite de cabeça erguida. Saia de cabeça erguida. Se Satanás quiser, ele vai ter que sair do teu caminho. Diga assim: eu estou passando, Satanás. Diga: eu estou passando, Satanás. Diga: os demônios que estão te assolando em algum lugar. Diga: eu estou passando, Satanás. Você é o melhor de Deus. Saia daqui entendendo: você é o melhor de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra nesse lugar. Por cada vida que entrou por essas portas, eu te louvo. Pelo milagre que o Senhor está fazendo na vida de cada um aqui, eu te louvo. Que o Senhor todos os dias, não é que vai nos fazer ser vitorioso, mas que nos faça entender que nós acordamos todo dia mais do que vitorioso. Nos dê uma semana abençoada na tua presença. Guarde os teus filhos. Livra eles, Jesus, de todo mal. Como diz a tua palavra, se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Porque o Senhor nos levantou para pisar em serpentes e escorpiões. Portanto, tome o teu povo em suas mãos. Guarde eles de todo mal, de toda enfermidade maligna, Senhor. Guarda a sua casa, os seus filhos. Guarda casamentos aqui. Guarda cada um que está aqui nessa noite. Para a glória e para a honra do nome de Jesus. Assim te louvamos e assim nós te agradecemos. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Aos nossos visitantes, volte outras vezes. Acende a luz aí, irmão. Aos nossos visitantes, volte. O segredo é como o Jean ali falou. Eu preciso comer todos os dias, me alimentar. Irmãos, esse é o segredo. Se alimente da palavra para que você sobreviva. Amém? Estenda suas mãos. E eu te digo que o Senhor te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E essa paz que excede a todo entendimento, que essa paz guarde o teu corpo, tua alma e o teu espírito. Que essa paz guarde a tua entrada e a tua saída, não só hoje, mas para todos sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Deus abençoe a cada um. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou
do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.